Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo para mostrar para vocês o meu planner de 2020 preenchido e eu falei com vocês que eu poderia gravar esse vídeo até para dar uma luz para vocês de como eu preencho e tudo isso. E meu planner é esse aqui da Cícero, eles continuam vendendo, é um planner não datado e tem outras capas esse ano inclusive. Capas novas. Eu comecei a usar o planner em dezembro do ano passado e por isso foi só até novembro de 2020. Sobre recomendação, eu recomendaria muito pra vocês esse planner. Eu ia inclusive continuar usando o da Cícero em 2021, só que eu queria testar outro tipo de planner, porque eu até agora só usei dois tipos, um que chama Meu Plano Perfeito e esse. E aí eu queria testar outro, mas eu gostei muito dele, gostei do layout, tem os espaços dos lados que tem algumas coisas tipo planos, essas coisas que eu sempre anotava muito pra outras coisas. Algumas coisas pra me guiar, algumas orientações que eu tinha na faculdade, e aí eu sempre colocava tudo aqui. É bom porque a gente consegue manter tudo num só lugar. Eu gostava que tinha uma página no final de cada mês pra você anotar o que quisesse, então isso tudo eu gostei muito do planner deles. E é isso, então vamos ver o planner por dentro. Então, gente, esse aqui é o planner. E ele é fechado, ele tem esse elástico aqui. Do outro lado ele é assim. Ele é a edição de Cícero e Pólen. E aí tem essa capa bem bonita. Eu lembro que tinha uma com um flamingo, algo assim. Mas eu decidi escolher por essa. E eu comprei na loja da minha faculdade, de papelaria que tem lá. Mas a Cícero vende no site deles e vocês conseguem comprar pela internet em outras papelarias também que revendem Cícero. E aí, abrindo aqui, eu coloquei meu nome e coloquei que como recompensa, se me devolvesse, caso eu perdesse o planner, eu daria um abraço, mas foi só bobeirinha mesmo. E aí aqui tem essa pastinha, coloquei esse adesivo. Aí passando a página do bolsinho, a gente tem o calendário de 2020 e de 2021. E aí aqui no de 2020 eu marquei algumas datas importantes só com o marca-texto mesmozinho marrom. E aí começam os meses em si. Eles dão uma cartelinha de adesivo, só que eu arranquei ela. Veio com essa cartelinha aqui. Então todos esses aqui, eles eram dos meses e aí você usava esses meses pra colar aqui nas abinhas. Então eu arranquei só porque era mais fácil, tem uma caixinha que eu guardo todos os adesivos e aí eu arranquei pra deixar todos lá junto. Aí no primeiro mês, que é dezembro, tem essa fotinha aqui na frente com washi tape. Passando tem algumas coisas que eram folhas que eu usava pra planejar algumas ideias de vídeo. Então aqui tem vídeo de como se organizar, vídeo das pranchas do Canva. Então tinha essas 3 ideias de vídeo aqui. E aí eu gostava muito de fazer assim, porque como eu falei pra vocês, eu gosto de manter as coisas tudo no mesmo lugar. Então por isso eu deixei isso aqui. Aí aqui sempre tinha a página de nesse mês, e aí você escrevia o que você queria pro mês. Então eu sempre tentava escrever alguma coisa que eu queria que acontecesse aquele mês, ou que eu me comprometesse aquele mês. E aqui tinha também os treinos, que eu tava bem forte na academia, e aí tinha os treinos certinhos aqui que eu fazia durante a semana. E aí começa o mês, a visão mensal dele é bem assim, bem simples, e eu gosto muito dessa visão mensal. Aqui eu marquei só que ainda não tinha começado o mês, e aí começou. E como eu falei pra vocês, ele é não datado, então você pode começar assim que você quiser. Então, se vocês comprarem ele pra começar em fevereiro, por exemplo, vocês conseguem. Aí, nessa visão mensal, eu marquei as coisas que iam acontecer com uma canetinha preta e coloquei um adesivinho ou outro. E marquei as férias também com essa caneta marrom aqui embaixo. Esse aqui é um planejamento de vídeo. E aqui começou a visão semanal. Então, na visão semanal, a gente tem os dias certinhos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ficam juntos. E aí de vez em quando eu separava, às vezes eu deixava e planejava só o sábado. E aqui eu colocava a checagem também. Vocês vão ver que eu nem sempre uso essa parte pra isso, às vezes eu esqueço mesmo. E aí também tem planos aqui. E aqui são as notas, que são essas partes que eu falei pra vocês que elas podem ser utilizadas da forma que a gente quiser. Diariamente eu usava uma bolinha e colocava as coisinhas que eu precisava fazer. Então, sempre colocava assim, bolinha, e quando eu fazia, eu marcava um tracinho dizendo que eu fiz. Aí aqui a mesma coisa, que tá até mais vazio. Aqui também usei isso aqui, aí marquei o que era importante aqui.
e eu vou colocando assim férias, mas eu não sabia como decorar muito bem ainda. Tava usando os adesivos que eu tenho e usando uma caneta preta. Aqui, por exemplo, tá bem bagunçado. Aqui eu tinha que fazer muita coisa. E aí aqui mudou a caneta, por exemplo. Aqui eu tava testando usar caneta colorida pra ver como ficava. E usar marca-texto também. Aqui no final eu sempre colocava os inscritos do canal e os seguidores do Instagram. Algumas músicas, mas isso aqui nunca mais coloquei. Aí o que ficou pro mês que vem e descobertas, e aí eu anotei aqui, mas também depois eu vou mudando a forma que eu uso essa parte. E aí essa é a folha que eu falei pra vocês que tem sempre no final de cada mês. É uma folha pontilhada que você pode usar pra fazer qualquer coisa. Aqui eu usei pra colocar sobre dinheiro, sobre o YouTube, o Instagram e metas para 2020. Aqui eu coloquei ideias de vídeo e aí eu coloquei mais ou menos tudo que eu queria falar naqueles. Aqui foi quando começou janeiro de 2020. Então nessa primeira parte eu coloquei as minhas 3 metas principais do ano. A única meta assim que não deu tão certo foi essa aqui de continuar cuidando da minha saúde na academia. Isso não aconteceu tão bem por causa da pandemia. Aí aqui começou o mês de janeiro, coloquei os treinos aqui e o Color Code, que eu decidi começar a usar o marca-texto para poder me organizar no Planner. E aí eu coloquei uma lista de coisas que eu queria manter durante o ano, então eu coloquei palavras, constância, foco, consistência, qualidade. E aí escrevi também o que eu queria nesse mês. Aí na visão mensal eu usei da mesma forma que a outra, eu coloquei tudo nessa caneta preta e marquei aqui as férias com a canetinha marrom. Aqui é quando começava o mês e aí eu tava bem fraquinho assim de escrever, que era férias, se eu não me engano. Aí aqui a gente tem aquela hora que eu tô testando como usar, qual a forma mais tranquila que eu acho que é bom pra eu usar o Planner. Então nessa parte aqui eu fiz tudo de caneta colorida com essas canetas da Fine Pen. E aí usei o washi tape, usei desenho, mas achei que ficou muito poluído isso tudo colorido assim, achei que não deu muito certo, então a gente foi pra testar a parte do marca-texto, que foi a parte mais legal assim que eu achei. E aí eu separava por categoria, né, como falei no Color Code lá no começo, eu coloquei aqui pra lembrar. Faculdade era azul, estágio era amarelo, Instagram era roxo, YouTube era um rosa, vida pessoal era um azul e o Morada de Luz, que era o grupo de extensão que eu participava, era em laranja, porque como eu fazia bastante coisa nele, eu precisava marcar o que era sobre ele. Aqui é outra semana, então eu uso esses post-its e esses adesivos aqui pra decorar e vou usando o color coding de acordo. Aqui eu abandonei um pouco nesse final de semana. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu coloquei objetivos conquistados, coloquei sobre finanças. Ficou pro mês que vem, eu coloquei vídeos, ideias de vídeo. E coloquei aqui o Primo Rico, que foi um podcast que eu ouvi muito esse mês. E aqui tem ideias que eu criei um quadro lá no Instagram que chama Arquidicas. E aí aqui eu coloquei um post-it e coloquei ideias que eu tinha pra fazer, um guia de projeto, umas folhas pra você se organizar pra fazer o seu projeto da faculdade. E aí nisso a Nath veio falar comigo sobre a gente criar o e-book e aí a gente juntou as duas coisas e foi muito legal porque as duas estavam tendo ideias diferentes e aí a gente juntou e deu super certo. Aqui foi fevereiro, eu não coloquei nada aqui na frente. E aí aqui tem um post-it que eu colocava as ideias de vídeo aqui. E nesse mês aqui. Aí aqui no mês eu comecei a colocar marca-texto também. Então o que era roxo era do Instagram e o que era rosa era vídeo do YouTube. Aí aqui foi uma visão semanal, continuava usando a checagem. Vídeos da semana eu coloquei aqui nos importantes. Aí continuei usando color coding, adesivos, planos também tava usando. Aqui é a mesma coisa. E aí aqui também não tava usando tanto color coding também. Aqui foi uma semana que eu colocava coisas importantes nesse post-it, então coisas do Instagram e do YouTube. E aí continuei usando color coding, aqui coloquei uma frasezinha com esse adesivo e tentei decorar ao máximo. Essa página tá bem legal. Aí colocava o feriado marcado aqui, assim como no calendário eu colocava o feriado aqui marcado também com
com a caneta marrom pra tá tudo meio que associado. Aqui eu não usei, eu acho que não teve essa semana, não precisou dessa semana. Aí aqui coloquei objetivos, realmente. Coloquei uma música, aí eu coloquei, ficou para o mês que vem, coloquei sobre finanças, coloquei La La Land e PS Ainda Te Amo. Aqui na folha livre eu coloquei finanças, e aí aqui vem março, então eu coloquei só um adesivinho aqui. Aí coloquei esse post-it com coisas que eu queria fazer nos sábados, que era uma coisa que eu tava atrasando, e aí eu queria fazer todo sábado pra poder não deixar pro meio da semana. E aqui coloquei nesse mês. Aí aqui eu comecei a cortar os dias com essa caneta preta pra poder eu ver onde é que tava. Então eu continuei usando também as mesmas ideias de cores que eu uso aqui, uso lá. E essas em amarelo agora eram entregas da faculdade ou provas da faculdade que eu precisava não perder o prazo e por isso coloquei aqui nesse calendário. Aqui eu continuei usando color code e alguns adesivos também. E aqui também. Aqui é a mesma coisa. Foi nessa época, inclusive, que teve a pandemia. Tinha nem ideia de que a gente ia ficar tanto tempo em casa. E aí, tanto que aqui tava meio fraquinho, né, de cuidado. Aqui tem umas ideias de posts que eu tinha anotado, conteúdo para os stories, configuração do Lightroom. Aqui tem os objetivos conquistados direitinho, aí aqui são ideias de vídeo. Eu coloquei esse post-it, mas dá pra ler o que tem, é porque eu só queria dizer que eu botei outra coisa aqui. Aqui eu separei a página e coloquei finanças e um planejamento para comprar uma câmera. E aí coloquei quais destaques eu queria deixar no Instagram. Aqui era abril, tem essa fotinha. Aí nesse mês também anotei. Aqui continuei usando a mesma ideia de cortar os dias. Aqui tem ideias de vídeo e posts pro Instagram, colei aqui no mês inteiro. E esse mês foi bem assim que várias coisas foram canceladas por causa da pandemia, então eu colei post-its, cortei direitinho do tamanho que era e colei aqui, que aí não parecia tudo meio que cancelado, né, o cortado. Aí aqui começou o mês, não tava usando color coding, e aí aqui foi a semana de apresentação para estudantes lá no Instagram. E aí foi, assim, muito conteúdo, então eu precisava bagunçar dessa forma que eu baguncei. Essa aqui foi outra semana, ficou bem bagunçada. Eu tentei montar uma rotina aqui, que não funciona muito bem. Essa era começo, assim, de entender que a gente ia ficar mais tempo em casa. Essa aqui foi outra semana, então ficou bem bagunçado, assim. Eu não tava usando color coding, tava escrevendo bem, mais ou menos. Aqui do mesmo jeito, colei os post-its com ideias de posts que eu queria fazer. Anotei algumas orientações de projeto em lápis mesmo. E aí acabei fazendo essa lista de coisas pra fazer dessa forma, ao invés de usar o planner direitinho. Aqui eu coloquei os objetivos conquistados, músicas e uma reunião que teve. E aí aqui usei pra finanças e coloquei coisas também, tipo, comprei minha câmera animada, comprei um microfone, comprei um tripé. E aí coloquei aqui que foi de finanças, né? Aí YouTube, Instagram, TikTok, Instagram do Morada de Luz. E aqui também era o planejamento das câmeras que eu acabei decidindo pela SL3. Aqui foi o mês de maio, nesse mês. Mesma coisa aqui, não tava usando tanto, tava bem desmotivada a usar. E aí fui cortando também os dias e o que foi cancelado eu usei o post-it da mesma forma. Aqui começou o mês, mas ficou bem ruinzinho. Aqui eu acho que chegou uma parte que estava bem apertado na faculdade, então eu comecei a anotar o que eu ia fazer de cada matéria em tal dia. Por exemplo, urbanismo, terminar o urbanismo até sábado à noite. Aqui bem bagunçado também, refletindo o que estava acontecendo na minha vida, assim, na vida, né? Aqui da mesma forma. Aqui pegou água, foi uma bagunça. Acho que aqui que eu comecei a usar essa caneta aqui, a Pentel Energel, ela molha, mas ela não estraga o que você escreveu, então é ótimo. Aqui foram os objetivos conquistados, ideias pro TikTok nunca aconteceram. A minha skincare, tava anotando pra ver o que eu tinha aqui. Aí aqui, dinheiro, junho, colei esse coisa que saiu. E aí nesse mês, mesma coisa aqui, fui abandonando aos poucos porque era final de semestre. Aqui também, como vocês podem ver, aqui também, ó, fica vazio porque final de semestre é muito difícil eu conseguir usar religiosamente.
Essas coisinhas eu sempre imprimia da Mel Journals no Instagram. Aqui essas coisas coloridas eu tava colocando de acordo com a matéria. Então aqui urbanismo, eu acho que foi urbanismo ou projeto. Eu coloquei como eram as pranchas que tinham que ser que o professor pediu. Horrível isso aqui, tudo colorido. E aí abandonando também, final de semestre é difícil. Objetivos conquistados, favoritos de junho. Nada. Ideias de vídeo, metas, não sei o que é isso, finanças, coisas bem bagunçadas que eu uso essas páginas pra isso. Julho, aí teve nesse mês. O mês também com os cortezinhos, abandonei a partir do dia 13. Eu acho que esse ia ter férias, mas ainda era final de semestre. Isso aqui, não sei o que aconteceu, pegou água, eu escrevi as coisas em azul, coloquei orientação de projeto aqui, coloquei orientação de projeto aqui. Aqui foi quando eu decidi começar o Close Friends, então eu comecei a escrever o nome de vocês aqui. Gente... Não, né? Não. Também não. Aqui eu pensei em criar uma lojinha de adesivos, que fiquei falando um tempão pra vocês, que era um projeto que eu queria fazer e não deu certo. Tinha as matérias que eu ia fazer no outro semestre, os horários dessas matérias, uns negócios de que eu vi um curso ou um workshop, ideias de post, TikTok, metas. E melhores amigos também, tem bastante gente aqui que eu anotei. Aí agosto, tem algumas metas para agosto, alguns cursos também que eu tinha para fazer. E aqui usei bem mais ou menos também, ó, os vídeos eu anotei tudo em colorido. Aí aqui também, nem sei o que dizer, tudo em preto com uns coloridos aleatórios. Aqui comecei a usar essa caneta cinza, colocava os posts aqui no post-it, caneta cinza e caneta azul. 2 anos com o Rafa, aí eu coloquei esse negócio e fui anotando com a caneta preta também. Aqui eu tô fazendo um track de seguidores do Instagram, objetivos conquistados, gastos. Só pra vocês entenderem que quando eu falo que reflete muito o que estava acontecendo na minha vida no Planner, é porque foi o ano da pandemia, então assim, foi muito difícil pra mim entender tudo que estava acontecendo e como eu tinha que lidar com isso. Então muitas coisas eu tinha, um dia que eu tinha ideia de fazer muita coisa, e aí no outro eu ficava super desanimada, super triste. Aqui é setembro. Nesse mês, nada aqui, eu coloquei coisas de faculdade, aula, projetos, essas coisas. Anotei tudo em caneta preta, sem muito detalhe, pra tentar, tipo, voltar a fazer algumas coisas, planos também, ideias, anotando tudo em preto e usando uma corzinha como da semana, né? E aqui, outubro, usei já adesivo da Meg nesse mês. Aí aqui eu marquei em verde os dias que tinham vídeos no canal e coloquei aqui nas observações o que era esse verde. Aqui voltei a usar o Color Coding, porque algumas pessoas me falaram que meu Color Code ajudou muito elas. Aí eu falei, então vou usar também, porque voltar a usar, porque talvez me ajude. Aí voltei a usar. Aqui também usei vários adesivos. Aqui também, mesma ideia. As coisas diminuindo a usar. Aí volta a usar. Aí aqui eu coloquei ideias de vídeo produtiva no YouTube. Netflix, que eu vi naquele mês. E projetos de coisas que eu queria fazer. Que aí coloquei de hoje não passa. Passou. E aí aqui foi uma reunião também. E aí aqui chegou novembro. Coloquei aqui esse post-it de ideias de vídeo pro YouTube. Não cheguei a escrever nesse mês. Foi o único mês que eu não escrevi nada. Inclusive nem usei a visão mensal, só entregar trabalho. Aí aqui eu usei mais direitinho até em alguns momentos. Aqui também foi verde. Aí esse aqui eu comecei a fazer aquelas listas gerais do que eu precisava fazer num papelzinho pra poder não perder o controle, porque era muita coisa pra fazer da faculdade. Então eu colocava a matéria, colocava as bolinhas e colava aqui. Toda semana tinha porque aí eu atualizava tudo que tinha pra fazer. Ó, aqui eu não anotava tanto porque eu tava com isso, então eu anotava as datas aqui, quando eu ia fazer, eu aproveitava essas folhinhas pra fazer. Aqui também atualizado já, então toda semana, quando é final de semestre, eu gostei de fazer isso, atualizar
uma lista de tudo que eu preciso pra fazer. Aqui, por exemplo, ó, dividido por dia. Segunda eu ia fazer sistemas. Isso funcionou muito bem, eu acabei as coisas antes mesmo do semestre acabar. Então, dividido por dias. Aqui eu fiz finanças. Eu acho que era a ideia de comprar o iPad. Aqui não usei nada, foi um mês bem difícil assim, mas é isso. Esse foi o meu planner de 2020, eu espero que vocês tenham gostado de ver. Acho que o vídeo ficou bem grandinho, mas espero que tenha dado uma luz a vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm alguma dúvida sobre como eu uso, ou alguma dúvida que ficou de qualquer coisa do vídeo, podem deixar aqui nos comentários que eu falo pra vocês. É isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau!